Aleluia, louvado seja Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Como eu já tinha falado, que voltaríamos hoje, nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, com o nosso culto de ensino da palavra. Pastor Robson já está aqui preparado para nos trazer uma palavra da parte de Deus. Mas, como bons assembleianos que somos, vamos louvar a Deus com 2 louvores. E louvamos a Deus, a você que chegou agora conosco, a você que ainda vai chegar, participando desse culto, e com certeza Deus tem uma palavra para vocês. Nós vamos fazer uma oração agora para iniciarmos esse culto. Hoje, se estivéssemos cultuando normal aqui com todos os irmãos, seria o culto de oração e ensino da palavra de Deus. Então nós vamos manter, pastor Robson vai estar dando o ensino, nós vamos cantar, adorar e louvar o nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade e pelo privilégio de aqui estarmos mais uma vez. Senhor, continua abençoando os teus filhos, a tua igreja, continua abençoando o pastor Robson, que vai trazer a tua palavra. Usa ele com graça, com unção e com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 400 da nossa harpa cristã, hino de número 400. Hoje está conosco o Vitinho ali, tentando nos dar um melhor áudio, não é? E também o nosso diácono Davi ali, tocando a guitarra. Não teremos bateria hoje, mas com certeza teremos a guitarra. O Abimael está dando aula hoje de música, não é? Por isso que ele não está presente na noite desse dia. Vamos louvar. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó docinha. Vamos de novo, muito alto assim. Vamos tentar outra vez. Vamos tirar a nota mais baixa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluias, glória a Deus. Ficou bem melhor, né, Davi? Glória a Deus. Para Jesus sempre o melhor, e por isso que eu retornei e tentei fazer o melhor para o Senhor. Estamos aqui ao vivo na nossa igreja, ansioso para ouvir o que Deus tem através do nosso pastor Robson, através da sua palavra. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Eu já quero agradecer aos irmãos que estão conosco e os que vão chegar, também agradecendo aos irmãos que estiveram
também na nossa ceia no domingo, não é? Domingo pela manhã, das 9 ao meio-dia, os irmãos vieram, tomaram a ceia. Os irmãos que eu fui levar a ceia nas suas residências, eu tive o privilégio de levar e vi que os irmãos, graças a Deus, estão muito bem, estão com saúde. Deus tem cuidado dos seus, Deus tem guardado a nossa vida, a nossa família. Vamos continuar orando, amados, orando para que o Senhor continue guardando nós e a nossa família. Vamos cantar o primeiro hino da nossa harpa cristã, Chuva de Graça, Davi. Deus prometeu com certeza, glória a Deus. Deus me ajuda aí, Davi. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Cante comigo. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude, valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluias. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E você, como você está? Tem passado bem? A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar o nosso pé vacilar. Ele tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa casa, não tem permitido que falte nada. Eu acredito que assim tem acontecido com você. Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado você, e Deus não tem permitido que falte nada. O Senhor é meu, disse o salmista,
pastor, nada me faltará. Como seria hoje um culto de ensino, a esta hora eu estaria chamando alguém para contar um testemunho, né, pelo que Deus fez na vida dos irmãos. Como isso não pode acontecer na noite desse dia, eu vou louvar ao Senhor com mais um hino, e logo estarei passando a palavra para o pastor Robson, que vai entregar o recado de Deus. Vamos cantar o 75, Davi? Tentado não ceda, ceder é pecar. Em Jesus tens a palma. Aleluia. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Por quê? Deus pode livrar-te de quê? De queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Escute. Defende tua alma do vício atroz. Vai. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser. Olha só. Te espera coroa, tu podes vencer. Adore a Ele. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Obrigado, Davi. Deus abençoe sua vida. Nós vamos fazer mais uma oração. Convidar o pastor Robson para estar aqui em pé, para nós orarmos para ele. Eu tenho certeza que os que estiverem assistindo será muito útil para você, e os que vão assistir depois também vai ser muito útil para você a palavra que Deus tem colocado no coração do nosso pastor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te apresentar o teu servo, o teu ungido, que tem se preparado, Senhor, nesse dia, e o Senhor já tem colocado no seu coração uma palavra para a igreja. Eu também quero me alimentar esta noite, assim como todos os irmãos que ouvirão e que verão, Senhor,
esta gravação, Pai, no nome de Jesus, alcança com a tua graça e usa o teu servo de uma forma magnífica, em nome de Jesus, amém. Pastor Robson. Graças a Deus, amém, irmãos. Também cumprimento todos os irmãos na paz do Senhor. Uma boa noite a todos, a paz dos seus irmãos que estão nos acompanhando nesta live, para a honra e glória do Senhor Jesus. Me sinto alegre, feliz com o Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, amém. Agradeço ao nosso pastor Lucivaldo, que pela oportunidade, é sempre um prazer, um privilégio estar fazendo a obra do Senhor Jesus, estar sendo útil na obra, seja de uma forma ou de outra, amém. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito a nós. Agradecemos também ao nosso pastor por essa honra, amém, sempre honroso e muito gratificante a nós. Temos a oportunidade de falar das maravilhas do Senhor Jesus, amém. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Irmãos, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Graças a Deus, amém, irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, está aí acompanhando, vamos refletir no texto sagrado que se encontra em Lucas, Evangelho segundo escreveu, São Lucas, capítulo 23, uma palavra muito pertinente, irmãos, para os nossos dias. Vamos ler do verso 33 até o verso 43, amém, para a nossa edificação espiritual e para a glória de Deus. Vamos nos falar, irmãos, nessa noite, sobre a crucificação de Jesus. Já trouxemos esta palavra à igreja, aos irmãos, mas tínhamos no coração a necessidade de dividir com os irmãos, por mais uma vez, até você que vai ouvir agora essa mensagem, com essa reflexão pela primeira vez, porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, e aqui nessa palavra nós vamos entender o mistério, um pouco pelo menos, o mistério que se dá acerca da salvação. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para nos trazer a vida eterna, amém? Verso 33, irmão, nos diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus disse-lhe: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram-lhes sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a si mesmo, se és de fato Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam dele, chegando-se a ele, dizendo, apresentando a ele vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, que recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos, amados. Todos nós sabemos, e existe dentro do nosso coração, isso é bem verdade, todo ser humano tem um certo receio, de quando se fala da morte, na hora de partir.
Isso é notório, é claro, porque nós sabemos que quando nós saímos desse corpo físico, nós vamos para uma outra dimensão, e que a Bíblia nos revela, existem dois lugares, irmãos, que a nossa alma pode passar a eternidade, ou no céu, que Jesus veio conquistar para nós, aleluia, através do seu sacrifício, da sua morte, ou no Hades, né, que quer dizer inferno, né, onde não se fala-se muito sobre isso, mas é uma realidade que Jesus deixou bem clara para todos os seus seguidores, e nos seus sermões, quando ele pregava. Jesus veio para salvar o homem da perdição eterna, para salvar o homem do juízo, aleluia, eterno. A palavra do Senhor em questão aqui, irmãos, nos diz que estava numa grande festa, a festa da Páscoa. Jesus é pego, é preso, e surge ali em Jerusalém, aleluia, um grande boato, um grande comentário, que o rabino da Galileia agora, aquele que pregava, aquele que fazia milagres, operava maravilhas, agora está preso, e agora vai passar por um grande julgamento, e provavelmente ele pode ser, aleluia, crucificado. Diz-nos a Bíblia Sagrada que essa festa, né, a festa da libertação do povo do Egito, é uma festa de grande expressão, se não a de maior expressão para o povo judeu, aleluia, uma das festas judaicas de maior, aleluia, de maior importância até os dias de hoje. E Jesus, como para se cumprir o que o profeta Isaías havia falado, que ele, como uma ovelha muda, um cordeiro mudo, ele vai ao matadouro, aleluia, para poder como sacrifício morrer por nós, um sacrifício de Deus, dando o seu Filho, aleluia, para toda a humanidade. A Bíblia Sagrada diz que ele chega diante de Pilatos, que tinha a jurisdição de julgá-lo, até mesmo de absolvê-lo, ou até mesmo condená-lo, só que Pilatos olha para Jesus, examina aquele homem, e não encontra nenhum pecado, nada daquilo que os sacerdotes, os escribas, a multidão murmurava, incitada pelos esses homens, pelas autoridades eclesiásticas de Jerusalém. Pilatos percebe que eles, movidos de inveja, mas eles exerciam autoridade sobre o povo, eles agora incitam o povo contra Jesus. Nos diz aqui o texto sagrado, irmãos, no capítulo ainda 23, no verso de número 7, olha o que diz aqui, irmãos, no verso: e sabendo que era da jurisdição de Herodes, olha só, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Ele chega diante primeiro de Pilatos, só que Pilatos percebe que Herodes também tinha autoridade sobre a causa de Cristo, e ele remete, sabendo que Jesus, percebendo que a causa de entregar Jesus para ser julgado dos sacerdotes, era por inveja, ele, para querer se livrar, ele envia Herodes, e diz aqui o texto ainda mais à frente, no verso de número 14, olha o que diz, aleluia, o verso: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que examinando, a voz de Pilatos, né, na vossa presença, nenhuma culpa das quais o acusais, acho neste homem. Isso foi o julgamento, foi a análise que Pilatos fez acerca de Cristo. Aí depois ele remete ele para Herodes, aí ele fala também que Herodes não achou nada, no verso 15, ó, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Pilatos agora percebe que aquele homem, na grande verdade, era um simples homem, até porque diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele não abriu a boca para se justificar diante das acusações que ele estava sendo acusado, perante as autoridades, perante Pilatos, e até mesmo perante Herodes. E aí o que Pilatos tem em seu coração? Ó, então vou castigá-lo, verso 16, e depois eu vou soltar este homem. Ou seja, iria mandar açoitá-lo, e depois um castigo, para talvez achando que isso contentaria o coração da multidão, e depois eu vou soltar, aleluia, ele. Mas aí diz a Bíblia Sagrada, irmãos, até mesmo o contexto da história, que isso não contenta a multidão. A multidão estava com o ódio de Cristo, incitada pelos fariseus, pelos escribas, principalmente os fariseus, que diz o texto sagrado que eles estavam movidos de inveja, porque Cristo pregava com autoridade, Cristo pregava os oráculos, aleluia, divino, e aí eles também que exerciam influência sobre o povo, influenciou o povo, e no verso de número 17 diz que nessa festa, era de costume soltar um criminoso.
Era de costume soltar alguém mediante essa data festiva tão importante. Só que o contexto da história diz que esse preso na festa da Páscoa, que se era solto anualmente, decorrência dessa festa, não era um criminoso de um crime pesado, como no caso aqui foi Barrabás. Era um criminoso que havia cometido talvez um crime não tão grave, que estava, vamos dizer assim, próximo de ganhar a sua liberdade. Aí Pilatos, para tentar, vamos dizer de uma certa forma, aliviar, contentar a multidão e tentar aliviar a barra de Jesus, porque ele sabia que Jesus não era de fato culpado, até porque na noite de quinta para sexta-feira, a sua mulher tem um sonho, ela se perturbou por toda a madrugada, e esse sonho tirou dela o sono. Ela o procura de manhã, antes da decisão final acerca de Jesus, e ela diz a ele assim: olha, cuidado com o que tu vai fazer com esse justo, não te envolva com ele, porque esta madrugada, muito a minha alma se afligiu por causa dele. Ou seja, mais uma confirmação para Pilatos veio, de que Jesus de fato era um homem justo, era um homem, aleluia, inocente, de todas aquelas acusações que vinham dos fariseus, e que vinha da multidão. Aí o que acontece? Ele, para tentar aliviar até Jesus, e não ser culpado talvez da sua consciência, saber que ia punir um culpado, um inocente, aí ele escolhe o pior dos presos, que naquela época era um homicida, diz a Bíblia Sagrada. Ele põe em questão agora Jesus ou Barrabás, pensando ele que a multidão iria escolher soltar, aleluia, Jesus, e crucificar Barrabás, porque os seus feitos eram dignos de morte. Diz a Bíblia que ele era um homicida, era um homem carrasco, aleluia. Mas aí, quando ele lança isso para o povo, diz o texto que os sacerdotes incitam a multidão a gritar: olha, solte Barrabás e crucifica Jesus. E aí o povo, a multidão, em uma só voz, começa a gritar dizendo: olha, crucifica Jesus e solte Barrabás. Pilatos agora, ele se vê numa situação difícil, e toda a multidão queria ver Jesus crucificado. Barrabás, agora a multidão pede para poder soltar. Era costume, alguém teria que ser solto. A questão é Jesus ou Barrabás? Mas toda a multidão agora, em uma só voz, começa a gritar: crucifica Jesus e solta Barrabás. Eu começo a olhar, irmãos, e começo a ver que há um dizer popular aí que não tem nada a ver com a Bíblia e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem pessoas que têm essa audácia de falar, a voz do povo é a voz de Deus, quando o povo se reúne, e a voz do povo... Não, irmãos, o texto mostra para nós ao contrário. Foi a voz do povo que levou Jesus ao martírio. É lógico, todos nós sabemos que a palavra ela tinha que se cumprir, mas foi a voz do povo que levou Jesus para a via sacra, para a condenação. A voz de Deus, irmãos, não tem nada a ver com a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus é verdade. A voz de Deus ela perpetua, aleluia, para todo, aleluia, sempre. Pilatos agora contrariando a sua consciência, talvez com medo da represária que viria de Roma, porque houve-se um boato de que os sacerdotes já tinham marcado até uma reunião, aleluia, com os governantes de Roma, porque até então Jerusalém, toda a autoridade de Jerusalém era instituída por Roma. Roma era o império que dominava a nação naquela época. Talvez ele com medo, porque se houve-se um rumor dizendo que aquele homem Jesus se intitulava rei, e se Pilatos talvez aliviasse para Jesus, chegaria aos ouvidos dos imperadores que Pilatos também estava em rebelião com um rabino que se intitulava rei. Ele ficou com medo, irmãos, também, talvez de perder o seu posto, perder o seu cargo. Aí, contrariando a sua consciência, ele faz o quê? Ele lava as mãos e entrega Jesus à vontade do povo. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Jesus ele foi crucificado. No verso de número 33, fala que ele foi levado, ele foi conduzido, e ele foi crucificado diante de dois malfeitores. Jesus vai para um lugar chamado Gólgota, chamado Caveira. Segundo diz a carta aos Hebreus, ele foi, capítulo 13, verso 12, ele foi crucificado fora dos termos de Jerusalém, porque, aleluia, ele não iria, já havia sido até essa profecia, que ele não morreria, ele não derramaria o seu sangue ali na cidade, mas ele seria crucificado fora da cidade de Jerusalém. E ele vai, aleluia, depois dos muros, ele chega a este lugar chamado Gólgota, Caveira, e ele é crucificado no meio de dois malfeitores.
Os irmãos conhecem a via sacra, toda a história, e ele está crucificado na cruz, aleluia, do centro, na cruz do meio. Irmãos, eu achei por necessidade explanar essa palavra aos irmãos, devido o evangelho, a essência do evangelho, irmãos, o foco do evangelho é justamente estar aqui, focado aqui, na salvação. E assim, não tem como falar em salvação, se não lembrarmos da morte de Cristo, porque Ele morreu para que nós tivéssemos vida. O evangelho se dá ao sacrifício, o evangelho só é evangelho por causa da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fundou a sua igreja, estabeleceu a sua igreja, através do derramamento do seu próprio, aleluia, sangue. Diz a Bíblia Sagrada, para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nessa época de tantas mortes, que nós estamos vendo aí no noticiário, ao redor aqui da nossa cidade, essa epidemia, pandemia, tantas e tantas coisas, há pessoas que talvez tenham descido à sepultura sem esperança, há pessoas talvez que tenham descido à sepultura sem encontrar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto sagrado vai nos mostrar nessa noite alguns passos necessários para que de fato encontremos a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele é crucificado, diz o texto, irmãos, na cruz do meio. Do lado direito um malfeitor, do lado esquerdo outro malfeitor. E talvez alguém pergunte, por que Jesus está na cruz, aleluia, do centro? Tudo na Bíblia, irmãos, nos traz uma informação. Jesus está crucificado na cruz do centro, é porque o Pai deu a Ele o poder de julgar. Jesus é quem julga, quem se salva e quem perece. É Jesus que tem nas mãos a autoridade de decretar quem se salva, aleluia, e quem perece. É Jesus que tem, aleluia, esta autoridade, porque segundo descreveu Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, verso de número 24, ele foi crucificado na cruz do centro, não porque ele, aleluia, é o maior pecador, mas ele assumiu essa posição, ele assume, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, vamos ver o que o apóstolo, aleluia, diz aqui, amados irmãos. Olha o que diz aqui, ó, ele assume o nosso lugar, por isso que ele está na cruz do centro, ó, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus foi crucificado na cruz do meio porque ele assumiu o pecado de toda a humanidade nas suas costas. Por isso que ele foi crucificado na cruz do centro. Ele assume, aleluia, o lugar de destaque, porque ele está no meio, porque nas suas costas, nos seus ombros, estava carregando o pecado de toda a humanidade, aleluia, nos seus ombros. Jesus foi crucificado na cruz do meio, porque diz o profeta Isaías, agradou ao Pai moê-lo, aleluia, e ele não rejeitou, aleluia, esse sacrifício, aleluia, pela ignomia da alegria, aleluia, de nós sermos salvos pelo seu sacrifício, o derramamento, aleluia, do seu sangue. Jesus está na cruz do meio, porque a cruz do meio representa a cruz da salvação. É Ele quem determina quem se salva, é Ele quem determina, aleluia, quem perece. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, o apóstolo, aleluia, Pedro, que ele levou sobre o madeiro os nossos pecados, o meu, o seu, o pecado de toda a humanidade estava nas costas de Jesus. Ele não foi crucificado ali porque talvez Pilatos o entregou, a multidão, ele foi crucificado pela vontade do Pai. Qual o textual da Bíblia, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele está na cruz do meio pela vontade do Pai, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a cruz do meio, que representa a cruz da salvação. A cruz do meio representa a cruz da salvação, a cruz, aleluia, de Cristo, a cruz que salva, Ele que determina quem vai para o céu e quem não vai. Agora, na esquerda também, irmãos, estava um malfeitor, no verso de número 39 aqui, ó, capítulo 23, verso número 39, diz que havia um homem lá, na cruz da esquerda, olha,
e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, tirava sarro dele, porque quando Jesus assume a cruz, as primeiras palavras de Jesus, ali, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ali na sua fraqueza de dor, na ânsia da morte, porque ele é crucificado, pendurado 9 horas da manhã, e fica até 3 horas da tarde, na sexta-feira, até que 3 horas da tarde ele expira, entrega a sua alma ao Pai. Aquele ladrão da esquerda, ele vê Jesus, ele olha para Jesus, está próximo de Jesus, porque havia pouco espaço de uma cruz para outra, não sei exatamente a distância que era, mas um estava vendo o outro, estava próximo ali. Ele olha para Jesus, ele vê Jesus, ele ouve Jesus, e diz o verso de número 39, que ele estava blasfemando, e a blasfema delas que ele falava, era isso aqui, ó: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós. Ou seja, ele queria escapar daquela situação. Este malfeitor, irmão, segundo a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz, e a tradição fala também, que todo homem a morte de cruz naquela época, era a morte mais indigna, mais vergonhosa. Só era crucificado aquele malfeitor, que de fato, aos olhos da sociedade, não tinha condição de recuperação, ou senão, ele cometeu uma atrocidade, algo muito perverso, muito terrível mesmo. O apóstolo Paulo disse que era maldito, inclusive aqueles que eram crucificados, impunha sobre eles uma maldição: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, e a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Este homem, a Bíblia não fala o que de fato que ele havia feito, mas para ele estar ali naquela mesma condenação, não foi pouca coisa, amados. Foi um homem perverso, um homem sem escrúpulos, um homem talvez até homicida também, né? E de repente ele vê Jesus, ele ouve Jesus, mas ele brinca com Jesus, ele blasfema, e ele diz: olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, ele ri de Jesus, ele blasfema, e ele fala: olha, primeiro salva a ti, porque pelo que eu estou vendo, nem você pode se livrar dessa situação que você está, agora segundo, me salva também. Ou seja, ele queria se livrar de uma consequência, de um pecado que ele havia cometido, amados. Ele queria fugir dessa consequência. Na grande verdade, irmãos, é o que acontece nos nossos dias. Não é verdade? Há tantas coisas que são feitas, mas na hora que se confronta, que é para pagar o preço, que é para de fato vem a consequência, muitos não querem, muitos querem fugir. E ele talvez aqui ele achou que a salvação era uma coisa fácil assim: olha, me livra, quebra essa para mim aí, ó, sai fora dessa aí, me livra também, eu também quero sair fora dessa. Ou seja, ele sabia que ele ia morrer, mas ali naquele momento ele faz o quê? Ele não se converte o seu coração, ele não se quebranta o seu coração diante de Jesus, pelo contrário, ele blasfema e ainda diz: olha, me tira dessa, me livra dessa consequência. Amados, o texto sagrado vai nos dizer que essa cruz da esquerda representa a cruz da rejeição. Um homem que viu Jesus, um homem que ouviu Jesus, um homem que esteve perto de Jesus, mas não abriu seu coração para Jesus. E o pedido que ele faz para o Senhor Jesus é um pedido sem, vamos dizer assim, sem fundamento, porque ele não podia alcançar nada de Jesus aqui, porque o seu coração não se converteu, não se deixou converter. O seu coração estava duro, o seu coração era um coração de pedra. Ele zomba, ele blasfema, ele zomba e diz: olha, se tu és o Cristo, de fato, o Filho de Deus, sai dessa e me livra também. Representa hoje, irmãos, aplicando essa palavra para hoje, aquelas pessoas que conhecem Jesus, ouvem falar de Jesus, que até mesmo gostam de vir à igreja. As igrejas estão repletas de pessoas assim, pastor,
Olha, eu vou para o culto porque eu gosto de ouvir o sermão do pastor, eu gosto de ouvir aquela irmã cantar, eu acho lindo quando aquele músico pega no instrumento, eu sinto algo tão tremendo, tão gostoso, mas ainda que está com o seu coração duro, na hora que é confrontada com a verdade do Evangelho, olha, para de fato você aceitar Cristo, para de fato você se batizar, é necessário algumas mudanças, é necessário você deixar isso, é necessário você deixar aquilo, aí a pessoa não quer, porque está com o seu coração duro diante do Senhor, aí rejeita o Senhor Jesus, achando que vai receber a salvação por misericórdia. Não, Jesus vai ter misericórdia de mim, só de eu estar lá na igreja tá bom. Não, irmãos, continua vindo para a igreja, é maravilhosa a casa de Deus, é aqui que nós ouvimos palavra de vida eterna, mas tem uma coisa, temos que abrir o coração para Jesus, não basta vê-lo, não basta ouvi-lo, aleluia, não basta admirá-lo, tem que se converter, tem que deixar ele entrar no coração e fazer morada. Ele fala querendo se livrar da consequência, isso sem falar aqueles outros, né, que vão, olha, eu cometi algo tão feio, eu vou para a igreja para escapar desse problema, porque o povo vai me perdoar. Tem pessoa que pensa assim, né, como esse homem aqui, ele não queria, aleluia, ser punido pelos seus atos, ele queria fugir das consequências, sendo que de contrapartida, a Bíblia diz, irmãos, que a graça, ela abrange o mais vil pecado. Irmãos, a graça é um mistério de Deus, porque a graça de Deus, ela abrange o mais vil pecador, meus amados, desde quando ele olhe para a cruz do centro, para Jesus, e reconheça que Cristo é o Filho de Deus, aleluia, e abre o seu coração, e deixa Jesus entrar, e fazer morada, e transformar o seu pensamento, transformar o seu ser, transformar o seu caráter, aleluia, aí essa graça, a salvação alcança, mas este homem, ele não deixou se converter, nem mesmo vendo Jesus, e muito menos ouvindo ele, não deixa se converter, e ele perece, irmãos, e ele perece. Aí de repente, a cruz da esquerda significa a cruz da rejeição, mas havia outro homem à direita, que estava também na mesma condenação, que estava também condenado à morte, porque viveu, talvez a sua vida à sombra da lei, contrariando a lei, desobedecendo os estatutos, a ética, cometendo atrocidades. Estava lá também um homem na cruz da direita, que a cruz da direita representa aqui a cruz da aceitação. Agora, que diferença tinha para os dois ladrões? Naturalmente nenhuma, os dois estavam na mesma situação, talvez havia cometido os mesmos crimes, ou semelhantes, estava agora sendo julgados e já sendo condenados ali, porque já havia passado pelo julgamento, mas a postura deste homem, fez com que a sua salvação estivesse garantida. É isso que é interessante, irmãos, por isso que a salvação ela é um mistério de Deus, ela se dá pela misericórdia do Senhor, mas é necessário que nós reconhecemos algumas coisas, se não percebemos no verso de número 34, embora o texto nesse verso não deixa tão claro isso que eu vou explicar aqui, mas nós temos a certeza de que foi essas palavras de Jesus que mudou o coração desse ladrão da direita, e não fez nenhum efeito no coração do ladrão da esquerda. Olha só, Jesus quando foi crucificado, dizia, o verso 34, e dizia Jesus, Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só, isso é a postura, amados, de alguém que está sendo condenado à morte. O ladrão da direita, assim como da esquerda, ouve Jesus falar essas palavras, dizendo àquela multidão, diz a Bíblia que a multidão escarnecia de Jesus, que a multidão zombava dele, desce daí, fez milagre, curou a tantos, e agora não pode nem se socorrer, cadê o teu poder? O povo zombava de Jesus, e de repente ele chega, quando ele assume aquele martírio, aquela agonia, as primeiras palavras que ele pronuncia, olhando para cima, é: Pai, perdoa este povo, porque eles não sabem o que fazem. Isso mexe com o coração daquele homem, isso traz um aquebrantamento do coração daquele homem. Puxa vida, talvez ele pense assim: nossa, esse homem, de fato, ele é diferente,
porque nós estamos aqui louco para descer daqui para ir embora, e talvez até brigando com a multidão aqui, nós vamos morrer, mas vamos até a pessoa, o ataque, a defesa da pessoa às vezes é o ataque, mas Jesus está sendo atacado, e Ele não está atacando para se defender, Ele está muito pelo contrário, dizendo: Pai, olha, eles não têm culpa do que eles estão fazendo, perdoa eles. Aquilo mexe com o coração do ladrão da direita, e aí ele de fato ele percebe que aquele homem de fato era o Filho de Deus. Se não vejamos aqui, primeiro ele crê, no verso onde nós lemos, pela mensagem, vamos dizer aqui, pela pregação de Jesus. Agora no verso de número 40, olha o que acontece aqui, ó. Primeiro ele crê, e depois uma outra coisa, ele teme, ó. Respondendo porém o outro, que é o da direita, repreendia-o, dizendo, que é o da esquerda, que blasfemava: tu nem ainda temes a Deus? Olha, quando o da esquerda blasfemava, ele reclamava: tu ainda não, nem temes a Deus, estando na mesma condenação. Agora ele compra a briga de Jesus. Por que você está caçoando dele? Você ainda nem na hora da sua morte, você teme a Deus, estando na mesma condenação. Ele se convence que Jesus de fato era o Filho de Deus, porque ele fala o que? Temes a Deus, estando ainda na mesma condenação. Primeiro ele crê que Jesus era o Filho de Deus. Agora no verso número 40, de fato ele teme. E a Bíblia diz, irmãos, que o temor é fundamental na nossa vida prática cristã. Sabe por quê, irmãos? Porque o temor, ele coloca um freio em nós. Temor não é ter medo de Deus, temor não é ter pavor de Deus, temor é ter respeito por Deus, temor é dar honra, aleluia, é reconhecer o seu senhorio, a sua autoridade. Temer a Deus, aleluia, é renegar-se a si mesmo para fazer a sua vontade. Isso é temer a Deus. E agora nos seus poucos minutos ou poucas horas de vida que resta, ele crê e ele passa a temer a Deus. Ele reclama com o outro: olha, tu está quase morrendo e nem assim teme a Deus, estando na mesma condenação. Primeiro ele crê, depois ele faz o que? Ele teme. Agora o verso 41 nos mostra que ele segue um outro passo aqui, importantíssimo para alcançar a salvação. Olha só, e nós, está falando dos dois, o da direita está falando dos dois, o da esquerda também. Nós na verdade, olha só, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha, ele está dizendo para o da esquerda assim: nós não estamos aqui inocente não, o que nós merecemos é isso mesmo, porque os nossos atos, o resultado deles é esse. Ou seja, ele reconhece que ele é o quê? Pecador. Irmãos, se nós não tivermos isso na nossa mente: olha, eu sou pecador. E sabe por que é necessário esse reconhecimento? Porque é interessante que somente quando olhamos para a luz da Bíblia, as pessoas que procuravam Jesus de fato eram os pecadores. Eram aqueles que sabiam, que sentiam as suas misérias, que de fato precisava de um perdão, precisava de uma misericórdia. Os sacerdotes, os escribas se achavam dono de si mesmo, se achavam que estavam já justificados pela lei, não estava nem aí para Jesus. Mas a multidão, o povo que reconhecia que era pecador, ia logo, se jogava, se prostrava aos pés do mestre, reconhecendo o seu estado de vil pecador. Irmãos, o outro passo aqui para sermos salvos: primeiro é crer, o segundo é temer, o terceiro é reconhecer o nosso estado, que somos pecadores. E esse reconhecimento vai sempre nos colocar, sabe aonde? Aos pés do Senhor Jesus. Olha, eu sirvo a Deus porque eu reconheço o que Ele fez por mim e que eu sou pecador, se já fomos justificados por Ele, é verdade, mas quem não precisa todo dia de perdão, irmãos? A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso e não há verdade nele. Irmãos, e por que acontece isso, irmão Robson? É porque nós viemos da semente do pecado. Lógico, temos que fugir, aleluia, do pecado, temos que temer a Deus, mas essa natureza nossa, ela já é pecadora. Isso nos faz entender uma coisa: se a minha natureza é pecadora, é somente Cristo que pode me livrar, é somente Cristo que pode me justificar, é somente Cristo que pode nos libertar. Aleluia. É necessário reconhecer que somos pecadores. O quarto passo
Ou seja, se nós não reconhecemos que nós somos pecadores, nós não vamos reconhecer que precisamos do Senhor, porque o Senhor, segundo a Bíblia, veio para os pecadores. Ele não veio para quem são, Ele veio para os doentes. E o pecado é uma enfermidade, irmão. O pecado é uma enfermidade que leva, aleluia, à morte. E se alguém for condenado por causa dos seus pecados, sem reconhecer que Jesus, Ele liberta dos pecados, não pode atribuir isso a Cristo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí agora o quarto passo, nós estamos encerrando, irmãos. Ele reconhece que Jesus, ele é inocente. Ele reconhece aqui ainda, ó, no verso número 41, ó, nós recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este homem nada fez. Ele reconhece que Jesus foi para a cruz sem merecer a cruz. Ele reconhece que ele está indo como uma ovelha muda, um cordeiro sem mancha, sem ruga e sem mácula, como já antecederia, o profeta Isaías já te havia profetizado. Ele morre um inocente pelos culpados, morre um justo por causa dos injustos, para que ele, através da sua morte, os pecadores e os injustos, aleluia, reconhecendo ele, possam, aleluia, viver, possam ter vida, e vida com abundância. O quinto passo, já estamos terminando, irmãos, no verso de número 42, o que ele faz? Ele pede a Deus o quê? Misericórdia, e disse a Jesus: Senhor, lembra de mim. Esse lembrar de mim, irmão, soa numa palavra que tão, até com voz de choro, né? Senhor, lembra de mim, Senhor. Talvez no seu linguajar, quando ele fala para Jesus, talvez ele diz: Senhor, me perdoa. Eu vivi a minha vida inteira longe do Senhor, eu não pude fazer nada por Ti. Eu Te conheci agora, Senhor, minha vida já está para ser ceifada, mas agora eu reconheço que tu és o Filho de Deus, agora eu reconheço que Tu é de fato inocente, agora eu reconheço que Tu pode, aleluia, me salvar. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, lembra de mim. Ele pede ao Senhor misericórdia. E o sexto passo ainda está no verso 42, né? Lembra de mim, a parte A, e a parte B está o sexto passo. Olha só: quando entrares no teu reino. Agora no seu coração agora surge uma nova esperança, porque reino aqui fala de rei, e todo rei tem poder, todo rei tem autoridade, todo rei, aleluia, tem o domínio. E ele fala: Senhor, lembra de mim, tem misericórdia de mim, quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus também ia morrer ali com ele, na vida humana, mas agora os seus olhos se abrem, ele consegue enxergar que é uma outra vida, que é agora uma vida eterna, que é agora, aleluia, um paraíso, aleluia, e nesse paraíso há um rei, há um Senhor, há alguém que governa, e esse alguém está ali ao seu lado. Ele fala: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim, Senhor. Amados, ele reconhece o poderio de Jesus, porque diz a Bíblia que Cristo vive e reina para tudo, aleluia, sempre. Você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus aí, onde você estiver, porque Jesus Cristo vive e reina para tudo sempre. Aí ele reconhece, aleluia, que Jesus também é rei. Aí agora, irmãos, depois desses passos que a presença de Jesus fez com que esse homem tomasse, transformou a vida dele. Primeiro ele creu, ele temeu, ele reconheceu, ele descobre que Jesus era inocente, ele pede a Deus ao Senhor Jesus misericórdia, ele reconhece que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora Jesus diz o que para ele? Olha só: e disse Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora uma coisa temos que deixar claro aqui, que Jesus promete para ele agora a salvação. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Só que é o seguinte, irmãos, esse texto aqui nos mostra que a salvação, ela não é pelas obras, nem poderia ser, porque se a salvação fosse pelas obras, este homem aqui nunca ia ser salvo. O que ele fez para Jesus? Não fez nada. Ele não viveu a sua vida à margem da lei, viveu a sua vida contrariando a lei, e agora na hora da sua morte, ele crê. Então, isso nos prova aqui que não é aquilo que fazemos para o Senhor que vai trazer para nós a salvação, não é pelas obras. O apóstolo Paulo disse que ninguém será salvo, ninguém se glorie, né? Ninguém será salvo pelas obras, aleluia, porque a salvação não vem de nós,
é um dom de Deus. A salvação não é para aquilo que nós fazemos para Deus, nós fazemos como sentido de reconhecimento, aleluia, mas é por aquilo que Deus fez por nós, dando o seu Filho a morrer por nós. Aqui se desenrola o mistério da graça. Jesus agora olha para aquele homem, sonda o seu coração e diz: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E uma outra coisa aqui que é interessante para nós podermos encerrar, irmãos, é que o que está escrito em João 14, amados? Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, e que eu for, eu voltarei para vós, e levarei vós, para que estejais comigo para sempre. Para onde eu estiver, estejais vós também. A salvação também, segundo a revelação de Jesus no texto bíblico, é um lugar de comunhão com Jesus, é um lugar de comunhão com Deus, aleluia, é um lugar que nós estaremos para sempre, juntamente, aleluia, com o Senhor. O céu não vai ser um lugar ruim, um lugar de, muitas pessoas pensam que o céu vai ser, eu vou estar tocando uma harpa, não, irmãos, o céu vai ser um lugar agradável, glorioso, diz a Bíblia que vai ser um lugar de gozo indizível, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, irmãos, para nós poder aplicar essa palavra, para podermos encerrar, nós entendemos pela luz do texto, que a cruz do centro é a cruz da salvação, que a cruz da esquerda é da rejeição, e a da direita é a da aceitação. Agora eu quero fazer uma pergunta e já vou orar, vou encerrar. De que lado você está? Você está do lado esquerdo? Você está com seu coração duro, seu coração fechado, seu coração endurecido? Ou, aleluia, está do lado daqueles que se arrependem e buscam o Senhor? Deus abençoe os irmãos, reflita aí, porque a cruz do centro é a cruz da salvação. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos encerrar nossa live, lembrando os irmãos que estão aí conosco, Gessé Hadi, Vanessa Ribeiro, Everton Leite, lá do norte, meu primo, Deus abençoe, Márcia Souza, minha esposa, Eliane Rodrigues, Maria Jacira, Emerson Idriele, Denise, Rafaela, Sofia, Rosângela Castro, Marcelo Klesk, meu amigo, pastor Marcelo, Letícia Saraiva, Marcelo Pereira da Silva, Claudir Silva e Sandro Amaral. Deus abençoe a todos que estão conosco, amém? Deus falou conosco através da palavra. É isso aí, vamos ficar firmes, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Vamos orar para encerrar, meus amados. Vamos estar orando. Senhor Deus e eterno Pai, eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito na noite deste dia. Continua abençoando o pastor Robson e sua família, dando graça, dando unção, dando sabedoria, para continuar, Senhor, adorando e bendizendo o teu santo e sublime nome. Continua conosco para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, e todos nós dizemos amém. Um abraço a todos, até sábado, se Deus quiser, com a nova live.